Olá, estamos aqui no CAPS AD3 do Raul Seixas, fazendo uma visita técnica do OGIDERJ, que é o Observatório Gestão e Informação sobre Drogas do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui junto com a minha colega, também coordenadora, a Ivani, e nós viemos entrevistar um pouco a Aline e o Rafael, que são os responsáveis técnicos aqui pela unidade. Rafael, sou médico de formação, especialização em psiquiatria e estou aqui no Raul Seixas há 3 anos. Estamos nessa função de direção técnica há 1 ano e 6 meses aproximadamente. Laughing to illusion, you're not afraid to die, you know dying is alone. Down or up you're still alone, laughing or crying you're all alone. How do you... Rafael, tenho algumas perguntas para você com relação à utilização de drogas, dessas substâncias que trazem alterações neurológicas nas pessoas. Com relação ao público-alvo que você atende aqui, geralmente um público com uma maior vulnerabilidade, como é que eles chegam aqui? O que você consegue identificar desses atendimentos como principais motivos, ou principal motivo? Por que eles usam a droga em um primeiro momento? Eu acho que a droga sempre ela tem o caráter de aliviar algum sentimento, alguma dor, alguma questão ali que não está sendo vista de uma outra maneira e traz o alívio para essa pessoa. E geralmente você tem aí sempre uma questão de fuga, não é isso? Se busca droga, se busca medicamento, controlado ou não controlado, lícito ou ilícito, como uma questão de fuga, como uma questão de lidar com uma realidade de sofrimento. Seria isso? É isso que você consegue observar, assim, em geral, nos pacientes? Sim, sempre. Normalmente, o usuário que chega não é só um paciente que tem algum problema com droga, ele vai ter problema em outras questões da vida, o que muitas vezes faz com que ele use o recurso da droga para aliviar aquilo, né? Então a gente encontra muitos pacientes com depressão, muitos pacientes com ansiedade, que encontram ali na substância uma forma de aliviar esse sentimento. E tem muita relação com o contexto em que vive. Então, se a gente trabalha só a questão da droga, a gente não avança. Então, é baseado nisso e levando em consideração aquele sujeito que a gente consegue montar um projeto. E é interessante você perguntar ao público que chega aqui, porque, usando, por exemplo, meu outro trabalho, né, numa outra região do Rio, que é um pouco mais privilegiada, é completamente diferente. Aqui a gente pega muito usuário de álcool, pega muito usuário de cocaína, enquanto nessa outra região a gente tem acesso a uma população que tem um poder aquisitivo maior e que também muitas vezes está em adoecimento, mas usa um outro tipo de droga, mas que não é visto com o mesmo caráter moral que essas outras pessoas que chegam aqui são vistas. Por exemplo, nesse outro espaço eu pego muita dependência de benzodiazepínico, que são os clonazepams, né, o que é o Rivotril, como das medicações mais prescritas hoje no Brasil e no mundo todo, né, o alprazolam, e não tem essa mesma visão do que as pessoas que usam álcool, por exemplo. E é interessante porque os benzodiazepínicos, eles vão ter ação no mesmo local onde o álcool atua, e mesmo assim as pessoas não veem ele com esse olhar de preconceito mesmo que a população que faz uso de álcool em excesso é vista de classe social, só que o que muda é o acesso a determinada substância. Enquanto a população que tem um poder aquisitivo maior vai ter um acesso muito mais facilitado, até por prescrição médica, aos benzodiazepínicos, essa população que está na margem da sociedade, eles vão ter acesso ao quê? Ao crack, à cocaína, à maconha, porque é o que tem ali na porta deles, né? Tem benzodiazepínico também, só que eu, particularmente, vejo numa proporção muito menor do que nessa outra parte da população que tem um poder aquisitivo maior. Você consegue contar pra gente um pouquinho como é que é esse trâmite interno aqui dentro da unidade? O usuário chega, como é que vocês fazem o direcionamento deles? O direcionamento, ele segue um padrão específico ou vai levar em consideração cada caso para ter encaminhamentos diferenciados? A gente sempre leva em consideração caso a caso. Tanto é que a gente tem os projetos terapêuticos singulares, que é montado muito a partir daquela situação específica. Quando o usuário chega, né, ou seja por demanda espontânea, ou seja por encaminhamento, a equipe multidisciplinar avalia esse caso inicialmente e, dependendo da avaliação que é feita, eles discutem o caso comigo ou com outros médicos para a gente analisar se já tem indicação de entrar logo o médico no manejo do caso ou se a gente consegue, né, se a equipe consegue psicoterapeuticamente cuidar da situação, né, nesse momento mais inicial.
se precisa de uma administração medicamentosa ou se a psicoterapia seria a porta de entrada. Sim, sim. E é até importante, né, desconstruir essa relação da medicação com as substâncias de álcool e outras drogas. Em relação ao álcool, a gente tem mais dados científicos em relação às medicações que a gente usa no manejo das situações. Por exemplo, intoxicação e abstinência de álcool, que são situações bem graves. Agora, de outras drogas, né, por mais que a gente faça uso de algumas medicações, não existe nada específico para essas substâncias em si para diminuir o desejo ou diminuir o uso. A gente vai trabalhando ali muito essa questão psicoterapêutica e analisando o que tem de base, né, para além do uso. Aqui na abstinência do consumo dessas substâncias. Quando o usuário ele chega aqui, ele está nesse quadro de consumo regular, constante, de abuso de substâncias, pensar na abstinência, ela é uma medida eficaz de início? Posso tirar todo esse consumo? Como é que se dá esse manejo? Primeiramente, depende da substância. A gente pode usar o exemplo do álcool, né, que é uma substância extremamente danosa e que gera uma dependência e que em processo de abstinência, né, se o usuário para de uma hora para outra, sem um auxílio ali médico, um auxílio de um serviço especializado, ele pode ter complicações graves, por exemplo, convulsões, ele pode ter transtornos psicóticos a partir dessa cessação do uso. Tem uma comorbidade que a gente chama de delirium tremens, que é muito comum em pacientes que têm a dependência do álcool e que ficam em abstinência, que gera um número de mortalidade muito alto. Então a gente tem que tomar muito cuidado como é feito isso. Não dá para simplesmente o familiar observar aquele usuário e dizer para ele, olha, você está bebendo demais, está bebendo todo dia, para de beber, e a partir disso ele parar sem ajuda. Vai ter complicações. Então é importante procurar o serviço para a gente entender o caso, né, e avaliar se a gente consegue ajudá-lo nessa lógica de abstinência mesmo, com alguma medicação ou não. No caso do álcool, a gente tem medicações específicas para isso. Outras substâncias não tanto, mas também a gente tem que fazer com muito cuidado, até porque a gente tem que levar em consideração o que está fazendo aquele, como eu falei, aquele indivíduo está nessa situação. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Para a população com poder aquisitivo maior, que você está falando dessa dependência de medicamento controlado, não sei, me parece, e aí você me diz, pela sua experiência médica, parece que você conseguir administrar a abstinência, por exemplo, dessas pessoas, fazer o desmame dessa medicação, seja algo mais, não vou dizer padronizado, mas seja algo que não gera uma complexidade tão grande quanto das outras substâncias que você não sabe exatamente o que é. Porque a gente não sabe exatamente o que tem no crack, o que tem na cocaína, o que tem... A gente não sabe as misturas que foram realizadas nessas substâncias por elas não serem controladas. Acho que tem um ponto interessante que você trouxe, porque é o que eu observo muito na prática clínica. Benzodiazepínico e álcool, a gente tem protocolos muito bem estabelecidos em relação ao tratamento. E eu acho que isso passa pela questão legal das substâncias, né? O álcool legalizado, o benzodiazepínico legalizado. Logo, a gente consegue fazer estudos em relação a essas substâncias e, fazendo estudos, a gente desenvolve protocolos a partir da observação. A gente vê o que é eficaz e a gente vê o que não é eficaz. Em relação à cocaína, crack, por ser ilícito, por a gente não ter controle, por a gente não saber exatamente o que tem além dessas substâncias no pó ali que eles misturam, a gente não tem controle, a gente não tem estudo, então a gente não tem protocolo para se seguir. Né? A gente vai muito baseado ali muito no caso a caso, na história de cada um, mas para a substância em si, a gente não tem algo, né, pronto ali, uma padronização. E eu acho que passa por isso. Talvez se a gente, por exemplo, no Canadá, as substâncias elas são descriminalizadas. Então você consegue fazer estudos e consegue fazer testagens das substâncias e trabalhar em cima da redução de danos de uma maneira muito mais eficaz do que a gente faz aqui. A gente faz aqui muito nos poucos estudos que a gente tem a partir de observação de alguns casos, mas estudos mesmos em relação à substância em si, a gente não tem. E aí com isso a gente fica muito de mão atados, às vezes. Eu enxergo muito isso com base em diversas pesquisas científicas, e aí eu estou falando aqui de uma área jurídica, de uma perspectiva jurídica, é que o combate às drogas, muitas vezes, é o combate àquela população específica, é o combate àquela população vulnerável, preta, pobre, que tem
CEP específico, ou às vezes não tem CEP. Então, o combate às drogas não é efetivamente trazer uma segurança para a população, mas sim trazer uma exclusão ainda maior, uma segregação social ainda maior para aquelas pessoas que não estão ali amparadas. E muito interessante escutar você falar sobre esse outro lado, esse lado médico, sobre a importância da gente entender o que tem naquelas substâncias para um tratamento adequado para essas pessoas. E também as formas de prevenção, como é que a gente pode prevenir todas as camadas sociais, o que a gente poderia trazer enquanto estratégia de prevenção para essas pessoas. Você consegue pensar aqui em medidas importantes nesse sentido? Que não é dizer não use álcool, não use drogas. Como é que a gente previne essas pessoas sem gerar terror nelas? Eu acho que o primeiro ponto é olhar o contexto que essas pessoas estão inseridas. Enquanto a gente não investir mais em educação, em arte, o que vai ter de recurso para a população, para essa população específica, acaba sendo as substâncias de um modo geral. Basta ver aqui na região mesmo, aqui da 3.2, da Zona Norte, a quantidade de centro cultural é muito menor do que na Zona Sul da cidade. E eu acho que isso reflete na forma como as pessoas usam substâncias e são atingidas de uma forma geral em relação à sociedade. Trazendo novamente o ponto que você falou, que muitas vezes a população, a política, combate essas pessoas, não necessariamente a droga. Estou lembrando de um caso, né, de uma paciente que é usuária de crack, teve uma comorbidade, ela desenvolveu um quadro de tosse crônica, a gente fez investigação, ficou constatado ali uma pneumonia, ela estava fazendo um quadro de derrame pleural, que é quando tem água dentro do pulmão, né, na camada pleural ali. E eu lembro muito de ter ido, né, ao hospital para poder avaliá-la, não psiquicamente, mas também o quadro clínico dela, e conversar com o médico que era responsável pelo caso. E uma coisa que eu nunca vou me esquecer na vida, uma frase que ele falou para mim: o que adianta eu investir nela? Se ela vai sair daqui, ela vai usar de novo. Isso acho que fala muito do olhar da sociedade de um modo geral. E o médico falou isso na minha cara de uma maneira escancarada, sem nenhuma vergonha. E o que eu falei para ele, eu falei, olha, o que ela vai fazer depois é algo que o CAPS e ela, né, vamos trabalhar em cima. O que a gente precisa fazer agora é fazer com que essa paciente, além de receber o diagnóstico correto, seja tratada, né, da parte clínica. Mas é isso, eu fiquei com isso muito em mente. Até hoje, sim, com certeza. E eu vejo ela aqui hoje, ela está aqui hoje, né? E eu vejo fotos dela, né, com os filhos, né, com a família. E eu fico, toda vez que eu vejo essas fotos, né, seja no grupo do CAPS, ou seja aqui pessoalmente mesmo, eu penso, talvez se ele não tivesse investido, se eu não tivesse investido nela, naquela época ela não estava aqui agora. Tudo bem, ela continua fazendo uso, faz, mas a gente pôde proporcionar aí uma extensão da vida dela e proporcionar esses momentos que vão ficar. Vão ficar para ela, vão ficar para os filhos, vão ficar para o pai, para a mãe e para a gente aqui enquanto profissional também. Rafael, muito obrigada pela entrevista, foi ótimo. Muito obrigada. You are telling me your tongue